Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Somos sempre dependentes daquele que é do alto, daquele que é fiel, daquele que nos ajuda, daquele que nos mantém. Ele é aquele que sempre nos ensina a perseverança daqueles que, mesmo não sendo dignos, ele os chama de santos. Ele é o santo dos santos, daqueles que ele os justifica. É aonde a palavra diz que não há um justo sequer, a não ser por aqueles que são justificados por ele, e jamais sejam demasiadamente justos. Ele veio buscar pecadores arrependidos. Ele não habita em templos feitos por mãos humanas, mas há um coração contrito e arrependido. Ele não despreza e faz morada em nós, e já não somos nós que vivemos, mas Cristo vive em nós e requer que sejamos seus imitadores, sempre fazendo as obras a fim de agradar aquele que é fiel e verdadeiro. Assim como ele nos ensina, não sejais demasiadamente justos, assim como antes buscai uma estatura mediana daquele que é a plenitude de Deus. Nele nós alcançamos a obediência pela condução do seu Espírito, aquele que nos disse para que compreendêssemos, porque ele, sendo igual a Deus, ele é verdadeiro e não pode negar a si mesmo, mas nós requer estarmos negando a natureza humana e reivindicando a natureza divina para a nossa vida como nova criatura que não retrocede, como que outrora estávamos num espírito do erro, assim como aquele que, ainda que alcance a benevolência do Senhor, mas que retrocede ao erro, está no engano. E aquele que está no engano está em densas trevas, assim nos diz o Senhor. Falam em Deus, mas o seu Deus é o pai da mentira, assassino desde o princípio. Nem todo que diz Senhor, Senhor herdará o reino dos céus. Há um ministério da iniquidade, que ainda que se chega a ele diga que anunciou o seu evangelho, que fez sinais, ele dirá: malditos, apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Vós participais do ministério da iniquidade, sejais lançados no lago de fogo, a segunda morte, de fogo e enxofre. Mas aqueles que perseveram firmes e constantes no Senhor estão segundo a sua benevolência, estão nos caminhos retos e sempre ainda têm a palavra da verdade para confirmar se está sendo conduzido pelo Espírito do Senhor. A palavra diz: verificai a vossa fé, examinai a si mesmo, a fim de que a palavra diz: se vós estáis em mim e eu em vós, sejais santos, sejais justos, demonstrai pelo vosso bom proceder, se é que vós ainda tenhais o meu Espírito. Porque aqueles que estão segundo os estatutos e mandamentos do Senhor está sempre juntamente com o Espírito a alegrar pela perseverança. A palavra diz: há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que 99 justos. Os anjos fazem festa no céu, a alegria no céu por um pecador que se arrepende. Aonde, lembrando sempre, que não é somente arrepender-se ou confessá-lo de boca, mas um coração distante. Jeremias já dizia: este povo só lhe louva com um mover de lábios e um coração distante, porque na verdade o amor que não é fingido, franco e sincero, o louvor brota da adoração franca e sincera do interior, que condiz aquilo que sai nos lábios. Por isso, perseverai, não aquele que é meramente ouvinte e não pratica, ilude-se a si mesmo. Não sejais iludidos, antes sejais
firmes e constantes, segundo aquele que nos sustém. A palavra diz: para aqueles que depositam a confiança nos meros mortais, fariam sinais ilusórios, fariam até mesmo fogo cair do céu. Mas nós antes depositamos a confiança naquele do qual nós ouvimos e perseveramos, e aquele que tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.